Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse podcast que anuncia que a boa fé e a boa ciência sempre andaram, continuam andando e sempre andarão juntas. Um podcast que traz convidados aqui sensacionais para discutir esse tema, talvez o mais importante tema da humanidade. Será que, de fato, temos evidências que um grande Deus fez todas as coisas, fez o universo, fez a vida, fez a terra? Será que a ciência é amiga de Deus, inimiga? Darwin, o homem que matou Deus? Ou será que as ideias de Darwin morreram? Será que o Big Bang criou o universo? Aquele nada, pegando nada, pra nada, por nada e bum, fazendo tudo? Essas questões extremamente interessantes que todo mundo quer saber. E hoje não poderia ser diferente, né? Esse nosso podcast. Temos aqui mais um para a gente discutir, debater, mais um convidado, um entrevistado para lá de especial. Quem seria, gente? Olha, o João Paulo Reis Braga. É isso, né, João? Acertei seu nome? Acertou, isso, professor. Isso, maravilha. Olá, professor Marcos. Olá a todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo também. Esse tema é maravilhoso. Quando o professor propôs para a gente estudar, para a gente trazer, foi um tema maravilhoso. Assim, eu gostei muito de ter estudado, de ter descoberto o que eu descobri e trazer aqui agora para todo mundo conhecer também. João, você está terminando seu doutorado, né? Logo será doutor. Em que mesmo, João? Ciências da religião. Que ciências é essa? Você já esteve aqui, né, no nosso Fé e Ciência, como no nosso modelo anterior, que era uma entrevista, agora no podcast. Mas fala aí, o que as ciências da religião estudam? As ciências da religião, geralmente, quando a gente fala de ciências da religião, as pessoas associam logo a teologia. Pensam que a gente está estudando os textos ou passagens bíblicas ou o contexto histórico, mas na verdade não. A ciência das ciências da religião, ela estuda o fenômeno religioso e como ele influencia dentro da sociedade, da história e tudo. E no meu caso, a gente estuda inclusive até o fenômeno da não religião, ou seja, do ateísmo. Eu sou um especialista em ateus. Eu me foquei mais nessa área e escrevi um livro chamado A Fé dos Ateus, né, que a gente trouxe no programa Fé e Ciência. Isso. E mostrei uma relação direta entre a crença no ateísmo e a crença de que Darwin está correto. Isso teve uma influência muito forte no século XIX e até hoje a gente está sentindo os reflexos disso. Eu me especializei em História da Ciência, justamente porque eu comecei a perceber que não basta só você conhecer os dados, mas você precisa entender como é que se chegou a esses dados, qual a história desses dados. E também, assim, sou cientista social de formação, sou mestre em ciências da religião, e se os professores tiverem mais paciência comigo, eu entrego minha tese até o final do mês. Maravilha. Então, pela fé, já vou te chamar de Dr. João, hein, João? Pode ser também, já. Olha, João, você escreveu esse livro fantástico, Fé dos Ateus, que a gente distribui, inclusive, na Coval Press. O nosso Paquito, conhece o Paquito ali? Ó? É o Paquito daqui do podcast. O Paquito do nosso podcast, o Matheus está ali, vai colocar aqui para que todo mundo possa acessar o link, né? covalpress.com, nós temos lá, vai mostrar seu livro aqui. Não sei aonde ele vai colocar exatamente essa imagem. E a gente está falando também aqui com o pastor Arival para que a gente publique junto com a Ezion. Estamos fechando o negócio aí, né, pastor Arival? E esse livro é sensacional, Fé dos Ateus. Ateu tem fé, João? Eu diria que tem muito mais fé do que qualquer um de nós, assim. É como o senhor diz, assim, pelo menos meu milagre tem santo, né? Quando a gente vê as estruturas do universo, vê as estruturas da própria matéria, do átomo, quando a gente vai para o código genético, quando a gente vai para os códigos genéticos, porque não é um só, é a complexidade extraordinária, biologia molecular. Então, você acreditar que tudo isso aconteceu por obra do acaso, ou por uma sucessão de erros, ou a seleção natural, que é uma maluquice eu acreditar no negócio desse, acontecer tudo isso por acaso, é um sistema de crença que é fortíssimo e precisa de uma fé muito grande para acreditar que
essas coisas tenham realmente surgido naturalmente sem uma inteligência por trás. Eu digo assim, né, que alguém disse que a fé é o ópio dos povos, né, do homem. Marx. Marx, né? Mas aí, na realidade, o cara tá meio que... Sabe que Parece que ele tomou todas, né, para acreditar naquilo, não é, João? Geralmente, se as pessoas lembram só dessa frase, né, que a religião é o ópio do povo. Mas esse parágrafo em que Marx fala, porque Marx não era muito de falar em fé, em religião. Ele achava que isso dividia a classe se fossem falar dessas coisas. E aí, nessa frase que ele fala de religião, a frase é muito maior. Ela diz que, por exemplo, a religião é o suspiro do sufocado, é aquela energia que a pessoa precisa extra. A frase toda de Marx não é desfavorável à religião, mas essa única frase, ela fica parecendo desfavorável, que ela seria o ópio do povo. Mas o ópio é uma coisa importante dependendo de como está o estado do paciente. Exatamente, olha, e aí na fé, por exemplo, eu já acreditei no Big Bang, né, o João, e já acreditei também na evolução darwiniana. Eu fui um evolucionista teísta, achava que Deus tinha guiado, que eu acho que é um compromisso pior ainda. Mas já tive meio assim influenciado por esse ópio, mas o ópio do naturalismo. Exato. Que crê que o nada pegou o nada para nada e bum, criou tudo, né? Crê que o universo de repente bum, se infla, né? A inflação em uma fração de segundos aumenta assim uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, aumenta o tamanho do universo. Aí não dá para explicar as forças que atraem as galáxias, aí aparece uma tal da matéria escura, depois aparece energia escura, e eu falo que são sacis pererês da ciência, que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. É nessa fé que você discute, essa fé que você discute no seu livro? É todo um sistema de crenças, né? Porque o naturalismo é justamente o que embasa essas crenças de que todas essas coisas que a gente vê à nossa volta, elas surgiram por acaso. E aí o ateu ele precisa se agarrar nisso. Por exemplo, um ateu sem Darwin é um ateu que simplesmente não consegue se sustentar. Ele não consegue sustentar suas crenças sem o evolucionismo, sem Darwin. Assim como ele também não consegue sustentar suas crenças sem o Big Bang. Né? Que, aliás, foi inventado por um padre, né? A gente vai mostrar aí. Foi elaborado, né? Não foi inventado, foi elaborado por um padre. Ô, João, eu vou silenciar o meu celular para não fazer o barulhinho que o senhor fez agora também, tá? Rapaz, eu vou aproveitar e silenciar o meu também. Mas, ô João, o que acontece com essa fé, né? O tema da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo, né? Porque podcast é um bate-papo, é uma conversa, é a idade do universo. Outro dia eu estava num debate, né? Um professor querendo defender o Big Bang falou assim, não, porque a gente sabe muito bem todas as coisas, esse modelo é muito sólido. Inclusive, olha só, a idade do universo, a gente já sabe que é 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02 bilhões lá, né? Bilhão, né? Que daria 20 milhões de erro. João, vamos falar sobre a idade do universo? Será que tem muita fé nesse negócio de idade do universo? A gente sabe exatamente, com essa exatidão, com essa precisão, com esse erro mínimo aí de 20 milhões só, que o universo realmente tem essa idade? Você vai falar sobre isso, né, João? Vou sim. O Paquito colocou aqui os nossos slides, né, Paquito? É o Matheus, viu, gente? O Paquito é o do outro lá, né? Do segundo melhor podcast do Brasil. Do né? segundo. O primeiro é esse aqui. Né? O pastor Arival disse que o Arivalcast, que é o podcast dele, é o pior do Brasil, né? Mas isso é propaganda, né? Você sabe, né? Propaganda reversa, eu acho que diria. Mas fala aí sobre a idade do universo, João. Sabe que, assim, professor, o senhor falou um negócio assim que eu acho importante da gente frisar antes da gente começar alguns temas, que as pessoas ficam muito chocadas com algumas informações que a gente traz. E eu entendo isso. Porque, como o senhor falou, eu também fui um evolucionista. A gente foi criado assim, a gente aprende isso desde pequeno. De que tem o Big Bang, de que as coisas estão explicadas, de que a evolução é um fato. Você era um evolucionista ateu.
Eu era agnóstico. Agnóstico. Porque como eu não sabia responder a origem das coisas, eu não me atrevia a dizer que era ateu. Então é um ex-evolucionista agnóstico e eu sou um ex-evolucionista teísta, viu, gente? Que agora chama de criacionista evolucionário, não é? Evoteísta tem um bocado de nome, né? É tudo farinha do mesmo saco, né, João? Isso. Exatamente. Aí o professor pediu para a gente fazer uma pesquisa a respeito dessa idade do universo e foi interessante que eu levei um tempo fazendo essa pesquisa, porque justamente, como eu falei para o senhor, eu me especializei em História da Ciência justamente porque não basta só a gente saber um determinado dado. A gente tem que conhecer como se chegou àquele dado. Quais são os elementos, quais são as premissas que foram adotadas, quais são as hipóteses que foram usadas para sustentar aquele dado. E aí, quando a gente vai ver essa história, a gente vê que tem muita coisa faltando. Ou que foi muita coisa emendada, ou que foi muita coisa criada. Então, aquilo que a gente vai mostrar para vocês agora, eu gostaria que antes de vocês duvidarem, ou depois que vocês duvidarem, vocês pesquisem em casa, vão procurar saber se não é assim, se foi assim mesmo. Inclusive também, professor, não sei se dá para colocar, mas no final dos slides tem todas as referências bibliográficas de tudo que a gente vai mostrar aqui. O Paquito dá um jeito, né, Matheus? Eu posso passar aí pro Matheus e depois ele coloca na descrição. Matheus, esse negócio de Paquito, hein? Como é que chama o outro do outro? É o Caveira, né? Alguma coisa assim. Não me lembro. Você não me lembra, né? Mas vamos ficar de Paquito mesmo. Mandíbula, sei lá. Mandíbula, acho que é mandíbula. Mas Paquito é mais charmoso. Isso. E tem uma frase de um matemático genial, né, que foi o inventor da calculadora e também era um filósofo extraordinário, que é o Blaise Pascal, que ele diz assim, que aquele que duvida e não investiga, não só é um infeliz, como também se torna injusto. Com certeza. Porque duvidou da pessoa e não investigou para saber se estava correto ou não. Então, assim, investiguem, estudem para ver se o que a gente vai mostrar aqui está correto ou não, porque vocês vão ver que tem muita coisa que não bate. Tem muita coisa que não bate. E que acaba batendo com o nosso modelo, né, professor? Mas, João, vamos lá. Idade do Universo. João Paulo Reis Braga. Pessoal, sensacional essa palestra. Se bate-papo, né? Porque o João vai falar aqui, eu vou fazendo umas perguntas no meio. Porque a gente precisa saber, né? A idade do universo. É importante saber a idade do universo? É importante saber a idade do universo e a gente depois também vai ver que é importante saber a idade da Terra. E é importante saber a idade das coisas de uma forma geral. Porque quando a gente coloca uma ilusão de que as coisas têm bilhões e bilhões de anos, a gente vai colocando uma série de outras ilusões dentro. Os darwinistas dizem assim, né? Tem um darwinista famoso, não vou lembrar o nome dele agora. Se eu lembrar, eu falo. Que disse assim, dado bilhões e bilhões de anos, o impossível se torna possível. Na realidade, não se torna possível, se torna inevitável. Todas as coisas se tornam inevitáveis. Eu disse, então pulando eu chego na Lua? Se eu pular por bilhões de anos eu chego na Lua? Não chego, né? Mas olha, aí se torna o ópio do naturalismo, do evolucionismo. O ópio são os bilhões de anos. Cara, você não acredita na minha teoria? É muito difícil de acontecer, mas dados bilhões e bilhões e bilhões de anos, gente. Olha só, não é impossível se torna possível. Não é quase inevitável. Inevitável. É importantíssimo, né? Sabemos se temos... Porque se caem os bilhões de anos do universo, cai todo o modelo, não cai, João? Absolutamente todo o modelo. Assim, muitas dessas ilusões que a gente vê hoje na academia, elas estão baseadas justamente nessa crença de que as coisas têm bilhões de anos. Se você tira o fator tempo, simplesmente desmorona tudo. Simplesmente desmorona tudo. Aí ficam procurando a placa do caminhão que os atropelou, não é, João? Ou então inventam uma outra coisa. O James Webb agora, né, atropelou os cosmólogos e estão procurando a chapa, né? O Sacani está procurando a chapa do caminhão que o atropelou. Sacani e tudo quanto é astrônomo que olha aquelas fotos do James Webb. Mas vamos lá, João, vamos falar sobre a idade do universo. Dá uma olhada aí. Quem é esse cara aí? Então, esse bonitão aqui, vocês devem conhecer, que é o Einstein, né? E eu quero começar falando justamente isso. Uma coisa que o pessoal se equivoca muito é de achar que o Big Bang é uma teoria que nega Deus ou nega um criador para o universo. E não é verdade isso. Né? No tempo de Einstein e antes de Lemaitre propor o Big Bang, o que se acreditava, a maioria da comunidade científica acreditava, era no chamado universo estacionário, né? Que é estável, estático, infinito. Ou seja, um universo que simplesmente não sempre existiu
e que estava ali e que não ia mudar. Isso era o que, por exemplo, Einstein acreditava. Estável, estático e finito. E finito. Uhum. Eu acho que é finito, sabe por quê? Porque Deus diz que sabe, conta todas as estrelas do universo e achamos pelo seu nome. Aí eu fiquei pensando outro dia, né, João? Pô, se ele conta todas as estrelas, deve ter um Deve tamanho. ter um limite, né? Tá vendo? Mas só acho, tá? Aí o que é que acontece? Esse rapazinho aqui, esse bonitão, chamado Alexander Friedman, Uhum. Até hoje os cálculos de expansão do universo Foi são bem feitos... simpático com ele chamando de bonitão, né, João? Os cálculos dele viraram um modelo justamente base para calcular essas coisas do universo. E ele Sim. pegou as equações da teoria geral da relatividade de Einstein e mostrou que elas não eram compatíveis com um universo estável. Uhum. Né? E aí, para poder resolver esse problema, o Einstein inventou a chamada constante cosmológica. Ele mesmo diz que inventou. Ele disse, olha, eu inventei, porque eu queria manter... Tudo é relativo. Como é que o universo não vai ser relativo? Maldito homem que confia no homem. Acho que cientista é gente, assim, digna de toda e absoluta confiança. Né? A gente tem que desconfiar, às vezes, né? Até o Einstein inventou uma constante lá, né? Inventou. E aí, pode passar o próximo slide? Paquito. Isso. Ele, inclusive, vai chamar de meu... Quando for trocar, você chama assim, Paquito, tá bom? Tá bom. Isso. Vai pegar o apelido. E o Einstein, ele vai dizer justamente que essa constante cosmológica que ele inventou foi o maior erro dele. E hoje o pessoal está pegando essa constante cosmológica e querendo usar para explicar tudo, né? Praticamente tudo. Ah, não, porque eles associaram a constante cosmológica hoje com a energia escura. E aí, praticamente, virou os três deuses agora, né? A trindade dos astrônomos. É a gravidade, a energia escura e a matéria escura. Para eles, essa trindade divina cria qualquer coisa. Quando você tira Deus da jogada, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, você tem que colocar outra trindade, não tem, João? Agora eles conseguiram fechar a trindade com matéria escura, energia escura e gravidade. Aí o que é que acontece? O Georges Lemaitre, que é o proponente da teoria do Big Bang, ele era um padre. E isso não batia com o que ele pensava do mundo. Não é que ele queria exatamente provar que a Bíblia estava certa. É que não batia com o que ele via do mundo. E aí ele pegou os cálculos de Einstein, e mesmo com a constante cosmológica, ele mostrou que o universo continuava em expansão, não podia ser estável. Né? Diz que, segundo a história, quando Lemaitre apresentou a teoria do Big Bang na exposição, o primeiro a se levantar e bater palma foi Einstein. Sim. Reconhecendo o erro dele, e aí é quando ele fala que foi o maior erro dele, a constante cosmológica, e de fato o universo não era estático ou estável. Quando é inevitável, é melhor reconhecer o erro, não é? Não é, eu acho muito mais bonito, inclusive. Claro. Então, meus amigos, vocês que gostam muito da teoria do Big Bang, lembre-se que é uma teoria criacionista, tá? Só para vocês se lembrarem, porque justamente Lemaitre, ele vê que existe uma criação, ele vê que aquilo ali foi criado, e aí ele elabora a teoria dele. Então, se gostássemos da teoria e fôssemos apenas defensores do Big Bang porque queremos defender uma ideia criacionista, a gente devia ser Big Banguista, né, João? Exatamente. A nossa vida era muito mais fácil, não é? Exatamente. Como dentro da teoria do design inteligente, a gente tem cientistas que concordam com a teoria do Big Bang, que aceitam, que inclusive defendem... Eu só não defendo a teoria porque eu acho que ela não faz sentido nenhum, né? Ela tem seríssimos problemas, no mínimo. É a sua opinião assim também? Exatamente. Tem uma frase de Aristóteles que eu adoro, que Aristóteles discorda de Platão, né? Ele chegou a conhecer Platão, ser aluno de Platão, e aí ele diz assim, gosto muito de Platão, mas sou mais amigo da verdade. É isso. Gosto muito da teoria do Big Bang, mas sou mais amigo da verdade. Dos dados, dos fatos. Né? A Exatamente. foto do James Webb acabou com a história. Para mim, foi a pá de cal. Né? Dali, Paquito, vai no próximo aí. Isso. E aí, uma das coisas que eu quero trazer para vocês é essas duas frases que Lemaitre registrou, né? Que ele diz assim, ambos... O cientista crente e o cientista não crente tentam decodificar o palimpsesto da natureza. Palimpsesto é um pergaminho antigo que foi apagado e reescrito. Né? Aí Lemaitre continua. O crente talvez tenha uma vantagem, a de saber que o enigma possui uma solução e que a escrita implícita finalmente vem de um ser inteligente. Inteligente. Se eu tivesse falado design, facilitava a nossa vida, né? Sim. Um designer. Ele usou ser, se ele tivesse falado designer, já facilitava. Sim.
E uma outra frase que eu adoro dele, que ele diz assim: coisa alguma em toda a criação foi feita sem Deus. A atividade divina onipresente está oculta em toda parte. Na verdade, a palavra mais correta é está secreta em toda parte. Secreta, né? Sim. Dá-lhe, Paquito. Aí. Isso. Aí, em 1927, né, o Lemaitre apresenta a chamada teoria do átomo primordial, de que todo o universo teve contido em algum momento atrás num determinado átomo e dali se expandiu. Ou seja, a partir de um único ponto. Uhum. Só que eu quero que vocês lembrem de uma coisa, que Lemaitre, ele propôs esse início do universo por fissão, ou seja, a separação dos átomos. Eles estavam todos juntos e se separaram. Mas aí a gente vai ver mais na frente por quê. Lemaitre, ao provar que o universo teve um começo, com a teoria dele, ele levanta a hipótese inicial de que essa expansão do universo seria de 630 km por segundo por megaparsec. Megaparsec é uma unidade astronômica, né, que significa que ela é 3,2 milhões de anos-luz. E cada ano-luz tem cerca de quase 10 trilhões de quilômetros. Aí vocês veem mais ou menos como é. A gente mede as coisas por metros, quilômetros, e os cosmólogos e astrônomos medem por esse parsec. Por parsec. Uhum. E no caso, vocês vão ver que a taxa de expansão tem uma relação direta com o tempo do universo. Quanto maior essa taxa de expansão, menor é o tempo do universo. E a primeira, justamente, que foi colocada por Lemaitre, era essa de 630 km por segundo por megaparsec, que dá uma data de 1 bilhão e 200 milhões de anos. Máxima, né? Máxima. Porque o que é que eles calculam? Que pela velocidade de afastamento que eles estavam vendo, se você retroagir, se voltar, se passar disso, estava tudo em choque já estava tudo unido. Sim. Então era um tempo máximo de 1 milhão e 200 mil anos. É que eu digo, né, João? O modelo já começa com uma extrapolação. 1 bilhão e 200 milhões de anos. Só porque está expandido não significa que partiu de um ponto de zero de dimensão, concorda? É até brinco, né? Não é porque você engordou 3 quilos na pandemia que antes da pandemia você não tinha massa, né? Você vai regredir, né? Não se sabe exatamente há quanto tempo que esse universo está expandindo, se estiver expandindo, certo? Exato. É uma extrapolação, né? Uma intrapolação, vamos dizer assim. Você está... porque está expandindo, então partiu do ponto que não tinha dimensão, não tinha massa, tempo, não tinha matéria, né? Inclusive, uma extrapolação é o máximo, por isso que é máximo, né, João? Exato. Inclusive, isso é assim, até uma falha minha de falar em expansão. Porque nessa época não se falava em expansão do universo. O que se falava era do afastamento das galáxias. Das galáxias, sim. E eu não sei se você sabe, professor, ontem mesmo eu estava fazendo uma revisão de algumas coisas e achei uma parte em que um artigo que mostra que Hubble ele morreu sem acreditar na expansão do universo. Ele batia o pé e dizia que não estava expandindo o universo. O que estava acontecendo era afastamento das galáxias. Parece que ele estava certo, hein, João? Depois nós vamos falar sobre aquela história lá do efeito de ótica que não apareceu nas fotos do James Webb. Exato. Né? Pode ser, eu não sei. Eu só sei que não sei nada, tá? Eu acho que você também tem essa impressão hoje, não tem? Absoluta certeza, está tudo sobre júdice, não está? Professor, assim, eu não vou dizer que sim, porque... Quando eu olho as estruturas do universo, eu tenho certeza que foi criado. Bom, aí sim, mas... Eu tenho certeza absoluta. É demais, né? Mas assim, pelos modelos científicos, está tudo sendo questionado, não tá? Os modelos científicos, eles têm falhas, assim... Se eu tentar hoje explicar o universo pela ciência, eu não sei. Não sei se eu conseguiria. Eu sei que tudo... Pela teoria, né, do Big Bang. A lógica... Parece que a filosofia e a teologia estão ganhando dos dados, não Você olha assim e fala, puxa... Tá na cara, não tá? Tá sim. Tá. E aí, então, o Georges Lemaitre, ele calcula a primeira idade do universo seria de 1 bilhão e 200 milhões de anos. Uhum. Aí, passa aí, Paquito. Aí vem nosso querido Hubble, né? Que era um astrônomo norte-americano, e ele ficou principalmente conhecido porque ele detectou que as galáxias... Na verdade, naquela época, nem se conhecia que tinham coisas fora da nossa galáxia. Ele foi um dos primeiros, o pessoal estava começando a ver que tinha as outras estruturas fora da nossa região. Né? E aí ele viu que as galáxias, de fato, estavam se afastando.
e que o universo estaria em expansão. Não aquela coisa da expansão que a gente entende hoje, mas que ele estaria em expansão porque as galáxias estavam se afastando. E aí ele confirmou que o padre estava certo, né? E que a chamada hipótese de um universo estacionário estava completamente equivocada. Passa o próximo aí, por favor. Isso. Em 1919, Hubble foi convidado para trabalhar no Observatório Monte Wilson, né, na Califórnia. E aí foi convidado para trabalhar com essa brincadeira aí, que esse telescópio, que na época era o mais poderoso do mundo. E vocês vão ver que na história da astronomia, essa coisa de telescópios poderosos é uma coisa que dá muita, vamos dizer assim, relevância para os dados que saem deles. As pessoas que trabalham nesses laboratórios, nesses observatórios, elas têm um prestígio social muito grande. Então, aquilo que elas publicam geralmente vira facilmente um dogma, um paradigma científico. E aí, passa o próximo aí, por favor. Isso. Aí, o que é que acontece? O Hubble, ele usou as chamadas velas padrão para poder medir o afastamento dessas galáxias. E ao medir essas velas padrão, você tem que usar um fator que é muito complexo, mas muito complexo, de ser realmente medido, que é o brilho das estrelas, né, que é a chamada magnitude absoluta. Mas o que é uma... Explica melhor o que seriam essas velas. Exatamente. Existem velas, como os astrônomos, a gente vai chamar as luzes que vão guiar um cálculo que vai ser feito Sim. entre a quantidade do brilho e a distância que aquele brilho pode estar. Uhum. Né? Veja, todas as hipóteses são hipotéticas. Uhum. Todas. Passou do sistema solar, ou seja, o que a gente sabe com mais precisão é a distância daqui para o Sol, da nossa Terra para o Sol. Sim. Mas passou disso. Passou de Plutão para todo até onde a Voyager foi, né? Depois da Voyager é tudo um mistério mesmo. Inclusive, né? um astrônomo famoso que a gente vai falar também, chamado Alan Sandage, que é quem vai dar esse negócio de 13 bilhões mesmo, ele chegou a dizer uma frase assim, que ele disse assim, que a humanidade ia esperar cerca de 10 milhões de anos para saber se um único megaparsec estava correto. Se essa distância de um único megaparsec estava correta, a gente ia demorar 10 milhões de anos para saber. 10 milhões. Sabe? E hoje o Jesus pessoal já voltou, né, João? Hoje já voltou e já voltou várias vezes, né? Nesse tempo. E hoje o pessoal bate o martelo, a gente sabe com precisão, né? Isso é um absurdo, isso é uma coisa absurda. Aí essas velas, quais são as principais velas que são utilizadas para poder medir essas coisas? São as chamadas gigantes vermelhas, que é uma fase das estrelas em que a estrela se expande até 200 vezes o tamanho dela. Os astrônomos acreditam também que isso vai acontecer com o Sol, vai engolir até, se eu não me engano, Marte. Uhum. Eles usam as cefeidas, que são estrelas assim hipermassivas. Elas têm de 4 a 15 vezes mais a massa do Sol e chegam a ser de 100 a 300 mil vezes mais brilhantes que o Sol. E usam também as chamadas supernovas, que é o fim da vida de uma estrela, quando ela explode, e aí ela deixa um rastro de energia, de radiação, que pode ser medido, pode ser detectado. Uhum. E nisso eles vão utilizando. Só que, no caso de Hubble, ele usou as gigantes vermelhas, usou as cefeidas e usou também as chamadas nebulosas. Uhum. Ele não usou as supernovas porque ainda não se tinha esse conhecimento na época dele. Passa aí, Paquito, por favor. E aí, o que é que Hubble descobriu, né? Ele não só descobriu que as galáxias estavam se afastando, como ele descobriu que a velocidade de afastamento dessas galáxias, ela é proporcional ao distanciamento. Ou seja, quanto mais distante as galáxias estão, no caso do ponto do observador, que é o nosso, mais rápido elas estão se afastando. E com isso ele conseguiu calcular essa taxa de afastamento na época das galáxias. E ele calculou que elas estariam a 530 km por segundo por megaparsec. E isso dá uma idade do universo de 1,8 bilhões de anos. Então a constante de Hubble já mudou, né? Não virou mais constante, né? Até aí ainda era constante. Sim. Aliás, desculpe, até aí não era constante. Até aí não era constante, não existia essas coisas de aí constante. Era uma medida. Inclusive, no artigo, pelo fato dele ter encontrado, Hubble ter encontrado essa relação de distância versus a velocidade, ou seja, proporcional à velocidade, quanto mais distante, mais veloz está,
ele diz que é preciso justamente abandonar a ideia de constante que se tinha. Que na época eles usavam K como constante. Sim. Ele diz, é preciso abandonar isso, porque não faz sentido. Se elas estão aumentando a velocidade delas, como é que vai ser constante? Né? Mas aí vocês vão ver mais na frente como é que surgiu essa história de constante. Beleza. Como é que ressurgiu essa história, né? E aí, fiquem com esse dado na cabeça, a gente já mudou... Para 1,8. De 1,2 bilhões, já passou para 1,8 bilhão. Aliás, de 1,2 bilhão, passou para 1,8 bilhão de anos. Bilhão, né? Certo. Tá bilhões aqui, mas é bilhão, né? É bilhão. Isso, não chegou em 2 ainda. Ixi, minha esposa vai me dar uma bronca. A gente faz esses erros mesmo. Português é complicado, né? Mas é bilhão aqui, gente. Isso. Aí, passa o próximo, por favor. Aí, o que é que aconteceu? Nessa época, desde 1907, já existia a chamada radioquímica, que estava fazendo datações da idade da Terra. E eles já tinham datado a idade da Terra num valor maior do que Lemaitre tinha datado e do que o Hubble. Os radioisótopos. Só que quando Lemaitre fez a datação dele, era totalmente hipotética. E ele foi até, de certa forma, ridicularizado pelos radioquímicos. Eles já diziam, a gente sabe que a Terra tem mais do que isso. Como é que o universo pode ter 1 bilhão e 200 milhões de anos? Mas quando Hubble lançou o artigo dele, fez o sucesso tremendo que fez, confirmando, inclusive, o Lemaitre, ele criou um problema gravíssimo. Ele criou um choque direto com a radioquímica. Duas ciências aí se confrontando. Se confrontando diretamente. E aí entrou, porque ou uma estava errada ou outra estava errada. E como a radioquímica já tinha uma história muito grande, o que se acreditou foi que os astrônomos estavam errados. No caso, Hubble, o cálculo que ele estava fazendo, e o Lemaitre. Né? Passa o próximo, por favor. E a astronomia, de novo, dá um jeitinho de se acomodar aos dados, né? Exatamente. Inclusive, professor, uma vez eu comentei isso com o senhor, o Hubble, ele morreu frustrado por nunca ter recebido o prêmio Nobel. Porque o prêmio Nobel considerava a astronomia uma ciência absolutamente hipotética. Hipotética, sim. Dizer que não fazia o menor sentido. E como ela se chocava com a radioquímica, aí é que não para ele não fazia Nobel para ele mesmo. A radioquímica ela foi iniciada, né, em 1907, quando Bertrand Borden Boltwood, BBB. BBB já existia nessa época. Já existia nessa época, rapaz. E ele percebeu que a taxa de urânio nas rochas mais basilares, ela era menor do que nas rochas que estavam mais acima. E aí ele percebeu que o chumbo seria o isótopo filho desse urânio. Decaimento. Né? Aí é onde ele vê a questão do decaimento, né? Ele acredita que ele decaiu, que esses isótopos decaíram por causa do tempo. E aí, partindo também de um princípio absolutamente hipotético, ele começa a determinar esses tempos. Só que, hipotético da parte dele, foi imaginar o seguinte, quanto tinha de chumbo e quanto tinha de urânio quando se formou aquela rocha. A rocha, É totalmente hipotético, ele não tem como saber quanto tinha de urânio. Esse é o efeito que eu digo, mãe de Ná reverso. Mãe de Ná previu o futuro, né? Ele previu o passado. Ele está prevendo o passado, isso. Só que ele também usa, um negócio que a gente vai ver aí mais na frente, na apresentação da idade da Terra, um parâmetro que foi inventado, literalmente inventado, por um cara chamado Charles Lyell, né, em 1840. E disso é que vem toda essa ideia de bilhões de anos. Só que a gente só vai poder explicar isso com detalhes num próximo podcast que a gente vai gravar da idade da Terra. Sim. O que eu quero que vocês percebam é que é justamente esse conflito entre a radioquímica e a astronomia. Né? Por quê? Porque quando o Boltwood morre, ele morreu em 1927 também, ele já tinha feito previsões superiores a 2 bilhões de anos. Então, o que é que acontece? Quando o Hubble diz que a Terra que o universo tem 1,8 bilhões de anos, ele já está contrariando diretamente o que o Boltwood teria registrado. Aí passa o próximo. E aí... É o Mateus, viu? A gente está chamando ele de Marquito, tá esquecendo o nome do Mateus, isso. E aí entra esse rapaz aí, que é esse ucraniano russo, era um polímata físico, realmente uma pessoa muito inteligente, muito preparada, chamado George Gamow. Vem da Ucrânia, né? Meu bisavô ucraniano, minha bisavó russa, o cara deve ser bom, né, João? Esse George Gamow,
E ele propõe uma mudança fundamental dentro da teoria do Big Bang, de que ela teria partido não por fissão, separação dos átomos, mas por fusão, de que os átomos entraram numa fusão tão extraordinária, de que tudo estava contido nesse único ponto, entraram sofreram uma pressão tão extraordinária, sabe lá Deus do quê? Porque não tinha nada. Sofreu pressão do quê? Mas sofreu essa pressão e explodiu. Aí as pessoas falam, não pode falar explodiu. Mas, meu amigo, a gente está falando de fusão nuclear. Fusão nuclear, quando uma coisa colapsa sobre si mesma, ela explode. Aí é onde tem a história da radiação cósmica de fundo. Né? Porque ele diz que após explodir, passou-se um período de 380 mil anos, onde era tudo radiação. Esses 380 mil anos também é absolutamente hipotético, tá? É a idade das trevas aqui? Não, ainda não é a idade das trevas. É o período que eles chamam que vai depois gerar... É o período que só tem radiação. Só tem radiação e a luz não consegue escapar, não é isso? Exatamente. Aí eles vai vir a fase da reionização, que é as organizações novamente dos átomos. Que, segundo o modelo... A gente está falando segundo o modelo do Big Bang. Né? Só que isso é super importante, essa questão da fusão nuclear, de o universo, dessa hipótese do universo ter começado por fusão nuclear. Porque se ele começa por fusão nuclear, uma série de fatores que são apresentados hoje para facilitar a vida de quem acredita no Big Bang não pode acontecer. Por exemplo, hidrogênio no início do universo. Não pode acontecer após uma fusão nuclear. Não pode ter surgido o hidrogênio junto após esse período de radiação, porque teve uma época que era tudo radiação. Né? Então, a radiação cósmica de fundo, inclusive, complica a vida das pessoas que acreditam na teoria do Big Bang. Porque depois elas precisam explicar como surgiram as estruturas bases. Como surgiram os quarks, como é que os leptons, como é que eles se reorganizaram em átomos, como é que se organizaram em três coisas diferentes ao mesmo tempo. Em próton, em nêutron e elétron. E que, que sorte é nossa, eles são compatíveis, ó. E resolveram se juntar, e foram se juntando, e se juntando. Realmente, essa é uma crença forte. Mega sorte sortuda que a gente teve, né, ao longo de toda a história do universo. Ganhamos milhões e milhões e milhões de vezes na loteria cósmica, tudo uma seguida da outra, né, João? Nenhuma deu errado, né? Ganhamos todas. Todas, e assim, a gente tá falando de bilhões de situações de sorte, realmente, assim, bem sortudas. Bem sortuda, sorte bem sortuda. E aí, o que é que acontece? Esse Gamow, ele mexe um pouco nos parâmetros das velas de Hubble e determina uma idade de 2,5 bilhões. Agora é bilhões. Tá aumentando, né, João? Agora já é bilhões mesmo. E aí está aumentando, ou seja, de 1,2 bilhão do pó de Lamaitre, já estamos em 2,5 bilhões. Só que isso casava dentro dos modelos radioquímicos, porque até então tinha sido medido até 2 bilhões de anos. Opa, agora já está tendo uma... Aí ele encaixou. Agora, conversa de comadres, né? Agora a astronomia está batendo com a radioquímica. Sim. Passa o próximo, por favor, Matheus. Ô, Matheus, quanto tempo temos ainda? Só para o João ter uma ideia dos slides e tudo mais. 20 minutos. É mesmo? Vamos correr. Isso, vamos nós. Aí veio esse Walter Baade, porque o que aconteceu? O radioquímica continuou aumentando a idade da Terra. E passou desses 2 bilhões e meio. Né? Eles chegaram a quase 3 bilhões de anos. Aí, novamente, os astrônomos tiveram que correr atrás dos dados novamente. E aí veio esse rapaz chamado Walter Baade, e ele mudou uma série de coisas. Criou essa história de divisão de população de estrelas 1, 2, e tem a 3 que ninguém nunca viu. Aí mudaram agora, vai para 1, aí a 3. Ficou confuso. Só que ele fez o seguinte... Ele disse que Hubble cometeu um erro, que as estrelas eram muito mais brilhantes do que deveriam ser, e que elas estavam, na verdade, ao dobro da distância. E aí a coisa já pulou de 1,8 bilhões e 2 bilhões e meio, aí pulou para 3,6 bilhões. Tá aumentando, né, João? E aumentando, e segue aumentando. Passa o próximo. E o erro já era também 0,0001, deve ser, né? Acho que não, eles eram mais humildes naquela época. Mais humildes? Eles não tinham essa prepotência toda de dizer que estavam... né? Só que aí vem esse rapaz aí, o Claire Patterson. Esse cara foi um cientista super famoso, porque ele brigou muito com a indústria por causa do chumbo, ele dizendo que o chumbo fazia mal e tudo. E ele também era geoquímico, né? Nessa época, começou a se imaginar que aqueles meteoritos que caem aqui na Terra, eles seriam restos da formação inicial do sistema solar. Eu não consigo entender como é que alguma coisa fica girando 4,3
tantos bilhões e não cai. Aí vem inventar de cair agora, mas tudo bem. Uhum. Aí eles pegaram esse meteorito e foram medir, porque eles disseram, olha, esse meteorito aqui, ele só sofreu o desgaste do tempo. Esses meteoritos só sofreram desgaste do tempo. Não né? foi químico. Não foi químico, não teve fatores externos nem nada, então a gente pode medir e saber com precisão Tava que ele no tem. vácuo do universo, né? No vácuo do universo, exatamente. Aí ele foi lá, uma técnica que inclusive ele mesmo criou, que é a de chumbo por chumbo, que é o chumbo 207 por chumbo 206, Isso. e fez essa medida de que a Terra teria 4,5 bilhões de anos. Né? E aí Aumentou foi um pouco pau. mais. Aí a coisa foi para um nível assim que A astronomia tinha que correr atrás do dado. teve que correr atrás do dado de novo. Só que não tinha mais como mexer muito depois do que Baade fez. Ele tinha dobrado os dados de Lamaitre. E aí passou um tempo, passa o próximo, Matheus. Passou um tempo dessa guerra, com a Terra sendo mais velha do que o universo. E os radioquímicos e os astrônomos se pegando na porrada, vamos dizer assim, na porrada científica. Sim. E um dizendo que a ciência do outro estava errada. Né? Aí passa o próximo, por favor, Matheus. Aí é onde entra esse bonitão, o Alan Sandage. Esse cara é o que eu chamo de super cientista. Determinadas épocas da história da humanidade, eles elegem umas pessoas para ser aquele cientista que vai representar a cara da ciência. E isso vai dando todos os prêmios possíveis, o cara ganha tudo, e o que o cara fala acaba virando ciência. Foi o caso desse Alan Sandage. Né? Ele é considerado um dos mais influentes do século XX, inclusive. Passa o próximo, por favor, Matheus. O que é que acontece? Ele foi chamado para trabalhar nesse observatório que foi construído pela família Rockefeller. Que ela construiu mais isso. Um telescópio, né? Exato. E ele, durante 50 anos, foi o telescópio mais poderoso do mundo. Na mão dele. Na mão dele. E a intenção deles era justamente acabar com essa briga entre radioquímicos e astrônomos. E aí o Sandage saiu mudando os parâmetros assim, virado, cara. E ele mudou a escala de distância das cefeidas. Ele introduziu um negócio chamado parâmetro de desaceleração. E a gente sabe hoje que o universo não está desacelerando, está acelerando. Mesmo assim não se muda o cálculo. E criou... Quando a gente gosta do dado, né? Quando gosta, se agarra nele, rapaz, é só religião. E aí o Sandage inventou esse chamado de constante de Hubble. Ele fez um cálculo, diminuiu de 530 km por segundo por megaparsec para 75 km por segundo por megaparsec e colocou uma constante. Constante essa que não existia. Né? E mas aí como era o Sandage estava falando, estava certo. Exatamente. E aí é onde surge os 13 bilhões. Aí é onde ele diz, olha, a idade da Terra foi 13 bilhões. Passa o próximo, Matheus. Só que aí ele se empolgou, né? Aí o Sandage se empolgou, aí já falou de efeito Tolman, que é um efeito de que a luz seria que alguma coisa seria mais rápido que a luz, aí a causa seria a consequência seria a causa, uma confusão. Mas enfim, aí ele defendeu também que a constante era menor ainda. Sem parâmetro nenhum, ele defendeu que a constante era menor ainda e que na verdade a idade do universo era de 20 bilhões de anos. O universo oscilante, aquele... Expande, e aí ele contrai, né? Ele vai defender justamente esse universo oscilante. Ele vai dizer que, na verdade, houve o chamado grande rebote e que isso já aconteceu umas 3 vezes e que o universo tem mais de 80 bilhões de anos. Aí é interessante, porque você pega e diz assim, olha, o universo tem 13 bilhões de anos. Aí o pessoal, todo mundo, que legal, realmente tem. Aí você diz assim, não, o universo tem 20 bilhões. Oxe, que loucura. Eu digo, foi o mesmo cara que falou, pô. Foi o mesmo cara que falou, ele usou os mesmos cálculos, usou o mesmo laboratório. Passa o próximo, por favor. Só que aí, em 1965, os físicos estadunidenses, eles mexendo numa antena, né, numa antena de detecção de rádio, só que era essa antena já era voltada para astronomia. Aí eles viram que tem um ruído por todas as partes. Aí é a chamada radiação cósmica de fundo. O Arno Penzias e o Robert Wilson, né? Exatamente. Famosíssimos hoje. E tanto que eles ganharam o Nobel de Física, né? Com essa descoberta dessa radiação cósmica, que na verdade é um ruído. É um ruído que permeia o universo, né? Pode ser absolutamente qualquer coisa. Cada um interpreta a luz da sua teoria, não é assim? Olha, é uma grande prova do Big Bang, mas é uma grande prova de vários outros modelos também. Exatamente. Aí passa o próximo, por favor.
Aí o que é que acontece? Começaram a mandar, entrou a era dos telescópios, e começaram a mandar os telescópios para medir, e cada telescópio que ia lá em cima, que tentava medir essa taxa de expansão do universo, dava um resultado diferente da chamada constante de Hubble, né? E aí gerou a chamada tensão de Hubble. Eles já optaram, foram várias diferentes. Eu vou mostrar para vocês que foram várias diferentes. Eles acabaram optando pela mais baixa, que é a taxa de expansão, que deu essa taxa de 13,7,5, 13,8. Passa o próximo. Você veja aqui nesse quadro, a gente vê aqui várias constantes diferentes. E esse quadro, na verdade, é muito maior, não cabia no slide. Que toda vez que eles medem, realmente esse parâmetro muda. Uma constante variável, né, João? Exatamente. Tanto que hoje gerou essa chamada tensão de Hubble. Para o Sacani, esse é o maior problema da astronomia hoje. Essa tensãozinha. Aí, tem vários outros, hein, João? Muitos outros. Isso aí é besteira perto do que tem. Aí, o que é que acontece? Eles optaram por um dos mais baixos, justamente para ter essa data. Existem parâmetros que vão até 85, aí já joga a coisa para menos de 10 bilhões de anos, aí já quebra um bocado de modelo de galáxia, sabe? Esses dados são absolutamente assim, imprecisos. Muda o próximo. Por exemplo, eu peguei só as medições do Hubble, só do Hubble. Uhum. Né? Ele, em 2019, em março, ele mede 74 quilômetros por megaparsec. Em junho do mesmo ano de 2019, ele já cai para 69,8. E em 2020, alguns meses depois, cerca de 6 meses depois, já sobe novamente para 73,2. E olha o erro, 1,3, 1,9, 1,4. Pois é. Aí você vê aqui que o erro já está errado aqui. Tá errado, a margem de erro já está errada dele mesmo. Sim. Do próprio telescópio. Aí passa o próximo, por favor. Aí é aquilo que eu falei, o Hubble, ele rejeita a ideia de constante, porque ele está mostrando que está havendo uma aceleração das galáxias, então não pode ter constante. Ele diz, um termo constante, introduzido nas equações, mostrou-se pequeno e negativo. Isso parece descartar a necessidade do antigo termo K, constante. Uhum. Palavras de Hubble. Como é que pega o nome de Hubble e coloca numa constante? Vai saber, hein, gente? Então ele viu que o universo estava acelerando. Passa o próximo. 10 minutos, João. Vamos acelerar aí esse negócio. Isso. Bom, aí passaram a medir a taxa do universo, de expansão, a idade do universo, a partir de uma série de parâmetros. Aí introduziram lambda, Lambda faz menção à constante cosmológica de novo. Seria a energia escura. Aí densidade bariônica, densidade total da matéria. Eles calculam até a matéria escura, enfim. Aí vira esse samba que vai mudando. Aí passa para o próximo... Como tem pouco tempo, eu não vou passar esse agora não, que assim, Hubble pelo menos foi sincero. Ele pegou assim a partir das velas padrões. Uhum. Os outros pegaram a partir de hipóteses. Hipóteses. Passa aí, por favor. Mateus, próximo. Aí. O Hubble ele também combateu esse modelo de explosão, por isso que não se fala mais explosão, né, na astronomia. Eles dizem que a ordem das galáxias não é compatível com esse modelo de explosão. Né? E aí se tirou essa história. Não, o universo não explodiu. O início não foi explosão, foi expansão. Não pode falar explosão. Outro dia eu falei explosão, os caras, olha, o Marcos não sabe, olha, tá falando explosão, né? O cara, peraí, né? Dá uma, né? Passa o próximo aí, Matheus. Uma coisa interessante também, né? Uma coisa que o Hubble via era que o universo era plano. Uhum. E se você notar, a radiação cósmica de fundo, a imagem que ela cria é uma imagem de um universo plano. Uhum. Né? Ela tem os desvios lá no final dela, tudo, mas desde as primeiras imagens dela é plano. Né? Bom, isso aí é uma discussão que também não é muito relevante. Toca para frente. As velas padrões que Hubble utilizou e que são utilizadas até hoje, em certa medida para coisas próximas, elas têm muitas falhas. E todos os campos são hipotéticos. Todos os parâmetros são hipotéticos. Coloca mais para frente, Matheus. Volta aí um. Isso. Determinar a luminosidade dela, a classe dela, qual cefeida, o tamanho da massa, o estágio, tudo isso vai contar para saber. Pressupostos. São tudo pressupostos. Baseados em pressupostos. Exatamente. Né? Só sabemos que nada sabemos, né, João? Exato. Então a calibração é inicialmente calibrada para e elas já foram, desde o início, em função da radioquímica dizer que a Terra tem bilhões de anos, elas já foram, desde o início,
calibradas para justamente gerar essas centenas de milhões de anos. E pior que a radioquímica, nós não vamos falar nesse podcast, né, João? Mas o Adalto fala bastante sobre isso também. Não bate com os dados, né? Se tivéssemos realmente bilhões de anos de decaimento, você teria um monte de hélio na atmosfera, não é? Não, uma série de coisas. várias e várias, baseado num monte de pressupostos que a gente chega nessa... É cego brigando com cego. É uma briga de cego. Passa o próximo, por favor. Aí você veja, essa tabela aqui mostra exatamente como a astronomia ficou correndo atrás da radioquímica. A radioquímica media, a astronomia primeiro entrou em conflito e depois se rendeu à radioquímica, né? Até chegar à idade do Sandage dos 13 bilhões de anos. Ou seja, a idade do universo depende literalmente, diretamente, do que se calculou da idade da Terra. E aí, num outro podcast, a gente vai explicar direitinho essa idade da Terra. A idade da Terra, Passa o próximo, Matheus. Passa o próximo. Isso. Pode passar o próximo. Existem vários problemas com a teoria do Big Bang. Entre elas, os principais são a segunda lei da termodinâmica, que impede que essas coisas evoluam como eles dizem que evolua. O ajuste fino do universo. A nuvem gasosa, expansão contra o nada, eu sempre falo nas minhas palestras, né? Devia continuar expansão contra o nada forever and ever, né? Exatamente. Eternamente. O ajuste fino do universo é um problema dentro dessa teoria evolutiva do universo, porque para esses parâmetros todos estarem todos ajustadinhos e no tempo certo, em 13 bilhões de anos, isso é uma complicação terrível. 26 constantes universais e tudo mais. Mas né? Aqui, como o nosso tempo não é muito, a gente vai tratar só do problema do horizonte, principalmente por causa dessa foto que o professor adora, que é a foto que foi feita do James Webb, do Deep Field. Sim. Né? Toca o próximo aí. Aí qual foi minha proposta metodológica, né? Que ateu adora dizer que a gente não tem metodologia. Analisar quanto tempo leva para uma estrela nascer. Aí, e aí eu fui buscar quantidade de estrelas nas galáxias mais distantes, dividir pela idade estimada daquela galáxia e medir a taxa de nascimento das estrelas. Uma coisa muito simples, né? Uma coisa absolutamente científica. Aí eu quero verificar se a taxa encontrada está de acordo com as previsões do Big Bang. Aí vamos lá. Próximo. Isso. Só para a gente ter alguns dados de parâmetro, a nossa Via Láctea é considerada uma galáxia madura, né? E eles dizem que tem mais de 13 bilhões de anos que ela começou a se formar, para ela estar do jeito que está hoje. E ela teria aproximadamente, entre 200 e 500 bilhões de estrelas, né? Uma aproximação de 300 bilhões não dá. E os astrônomos afirmam que nasce cerca de 1 a 2 estrelas por ano na nossa Via Láctea. O modelo do Big Bang também, ele prevê que cada etapa dessa deveria durar centenas de milhões e até bilhões de anos, para a gente ver o que a gente está vendo hoje. Vê o próximo aí. E a outra premissa hipotética que a gente precisa lembrar é da chamada a Era das Trevas. A Era das Trevas é justamente quando ainda não se formou estrelas, segundo a teoria do Big Bang. Ou seja, onde só tinha hidrogênio e sabe lá Deus como hélio. Né? A gente não sabe nem como hidrogênio, aí um lítio lá, a gente não sabe nem como é que surgiu o hidrogênio, para falar a verdade. Mas tinha lá hidrogênio e hélio, segundo eles. E aí teve essa idade em que não tinha luz nenhuma, que é a chamada Idade das Trevas. E ela começou assim, os astrônomos começaram dizendo que essa Idade das Trevas tinha 1 bilhão de anos. Aí caiu para 500 milhões, aí caiu para 300 milhões, aí caiu para 200 milhões. No mais recente agora, eles tinham fachado 200 milhões, aí veio o James Webb. Aí já caiu de novo. Ela vai ter que passar para antes do Big Bang daqui a pouco, né, João? Como o nascimento das galáxias, né? Tem que nascer antes do Big Bang para dar tempo para chegar em 200 milhões de anos do jeito que elas estão, exatamente. Não é? Passa o próximo aí. Aí o que é que acontece? Eu fui nas 2 galáxias mais distantes que a astronomia conhece hoje. A primeira é essa GNZ11, que eles dizem estar a 13,4 bilhões. Ou seja, ela estaria a cerca de 300 milhões, 350 milhões de anos. Ela tem, a forma atual, né? Cerca de 400 milhões de estrelas e estaria nascendo cerca de 2,5 estrelas por ano, uma taxa de nascimento. Só que se você descontar a Era das Trevas, os 200 milhões de anos que eles diziam, você só fica com 200 milhões de anos para poder trabalhar isso. E aí estaria nascendo uma taxa de 5 estrelas por ano. Legal, já é muito maior do que a taxa da Via Láctea. Aí vamos lá.
Uma das coisas que eu achei super interessante nessa galáxia é o que diz essa pesquisadora aqui, super famosa, ela é da NASA, inclusive é de uma equipe assim gigante. Olha a equipe que faz parte assim do projeto. Aí ela diz que é essa OESH. Ela diz assim, Érica Nelson, né? Nossa equipe ficou impressionada ao ser capaz de medir as formas dessas primeiras galáxias, aquilo que o senhor fala muito. Uhum. Seus discos calmos e ordenados questionam nossa compreensão de como as primeiras galáxias se formaram no populoso e caótico universo primitivo. O que é que tem de populoso e caótico nesse universo? Ela tá vendo uma galáxia formada, bonitinha, suave. Sem pancadas, né? Elas não estão colidindo, não estão se juntando, não é? Não, pelo contrário. Elas estão lá organizadas do jeito que ela vê. E isso deixou eles muito impressionados. O Jason Lyle fez uma previsão em janeiro de 2022, antes das fotos serem anunciadas e reveladas. Ele falou assim, olha, encontrarão galáxias maduras, suaves, estruturadas, muito parecidas com as galáxias que nós vemos hoje. Exatamente o que encontramos. Vai acabar com o modelo e eles vão dizer assim, olha, estamos extremamente surpresos. Descobrimos que as galáxias se formaram muito antes que o nosso modelo previu. E vão tentar, de novo, né, ajustar o modelo aos dados. Modelo que está sempre correndo atrás dos dados. É um Frankenstein. Eu digo que é um carro italiano. Cheio de massa, né? O pessoal não conhece mais esse termo, mas quando eu era moleque, eu falava, olha lá, o carro italiano, né? O cara já tinha colocado massa no carro inteiro, né? Polido e pintado, né? É um Frankenstein, é um zumbi. Um zumbi. Passa o próximo. Então, aí, a respeito dessa Z11 também, eu achei muito interessante o que disse esse... eu não sei falar o nome dele. Gart Illigold, que é também dessa equipe, que é também do pessoal da NASA. Isso tá no site da NASA, tá, pessoal? Isso aqui a gente não está inventando coisa, não. Isso está no site da NASA. Podem ir lá que está lá, www.nasa.gov. Conseguimos algo que é incrivelmente fascinante. Essas galáxias teriam que ter começado a se unir talvez apenas 100 milhões de anos após o Big Bang. Ninguém esperava que a Idade das Trevas terminasse tão cedo. A Idade das Trevas foi pro saco, meu amigo. A verdade é essa. O modelo todo, né, João? Eles estão back to the drawing board. É uma expressão em inglês, assim, estão de volta para a prancheta. Estão tentando... Jogaram todos os desenhos de fora, todos os projetos, e estão tentando redesenhar o universo. Exatamente. E aí ele diz assim também, que cerca de dezenas, talvez centenas de galáxias como essas podem ser encontradas nos próximos anos. E se encontramos nessa distância, dezenas, significa que o universo original estava abarrotado, né? Porque o cara só achou uma naquela fotinho, naquele espacinho pequenininho, né? Se tem uma ou duas, três, quatro ali, significa que tem inúmeras e inúmeras pelo universo todo. Isso é uma coisa que já está deixando os astrônomos muito apreensivos, porque a tecnologia vai aumentar. E na medida que a tecnologia vai aumentar, vão se identificar ainda mais distantes. Mais surpresas estão por aí, não é, João? Então, João, acho que você tem, deixa eu ver, Paquito, quanto temos tempo ainda? 2 minutinhos, isso, João. Não vai dar tempo, não. Toca aí. O próximo? Próximo. Isso. Aí essa é uma das Fala galáxias... dessa e a gente termina o nosso podcast, infelizmente, né, gente? Ficou aquele gostinho de pode. Mas a gente vai falar sobre a idade da Terra no próximo, não é? Essa daí, a Glass Z12, é que eu acho uma das mais interessantes. Primeiro porque ela foi medida por dois observatórios diferentes e ambos os laboratórios botaram inclusive nomes diferentes nela, dataram ela como antes do Big Bang ou em cima do Big Bang. Dataram ela com 13,7 bilhões de anos. Ou seja, ela simplesmente nasceu pronta, né? Se você descontar a idade das trevas... Deve ter acontecido mesmo, né, João? Exato. Aí eles jogaram ela na calculadora cosmológica e reduziram isso para 13,6 bilhões de anos. Só que é aquilo, não tem a idade das trevas? Se você tira a idade das trevas, ela literalmente nasceu pronta, essa galáxia. Sim, claro. Z12. Passa o próximo, por favor. Pode passar esse também. Essa é uma outra também, a HD1, eu sugiro que vocês pesquisem também, que essa daí é que eu acho extraordinário, porque ela tem, no mínimo, 10 bilhões de estrelas, essa galáxia. E ela está a 13,5 bilhões. Ou seja, se descontado a Era das Trevas, essa galáxia se formou em menos de 100 milhões de anos, segundo o modelo. E formou estrela numa taxa frenética, absurdamente alta.
Pelo que eles estão vendo, ela foi inicialmente calculada com 10 bilhões de estrelas. Só que ela tem um buraco negro supermassivo no meio dela, que é de 100 milhões de vezes a massa do Sol. Para vocês terem uma ideia, da Via Láctea, a massa do buraco negro da Via Láctea é de 4,5 vezes a massa do Sol. Essa é 100 milhões de vezes a massa do Sol. Ou seja, o tamanho dessa galáxia deve ser simplesmente assim inacreditável. João, não vai dar mais para falar, viu, João? A pena, né, gente? Ficou aquele gostinho de quero muito mais, não ficou? O que eu queria só finalizar para vocês é o seguinte. Considerações finais, João. Que eu fui vendo uma por uma dessas estrelas e fui me perguntando por que a gente nunca vê uma estrela nascer. Porque a taxa de nascimento dessas estrelas é alta. E se a gente for pegar as chamadas 6 galáxias que foram encontradas agora, que é as 6 galáxias supermassivas, essa taxa de nascimento de estrela dá de mais de 1.000 estrelas por ano. E como é que até hoje a astronomia nunca registrou uma única estrela nascendo? Não se vê uma única estrela nascendo. Vocês podem procurem no chat GPT, procurem na internet. Vocês vão ver que até hoje, na história da astronomia, nunca se registrou uma estrela nascendo. E a gente vê que para estar dentro do modelo padrão do Big Bang, para estar dentro desse modelo, era preciso ter uma taxa de nascimento de estrelas absurdamente alta. E a gente simplesmente não vê isso. Ou seja, o modelo está errado. Outro Saci Pererê da ciência. Todo mundo sabe que estrelas nascem aos montes do universo, mas ninguém nunca viu, né, João? Exatamente. E nunca vai ver. Ela falou, olha, tá vendo aquela estrela azul lá? Acabou de nascer, mas né, a gente não viu ela nascendo, né? É uma estrela jovem demais para estar no universo velho. Olha, tem muita estrela azul perto daquela nebulosa. Olha, uma maternidade de estrelas. A maternidade tá lá, né? Os bebês estão lá, mas nascendo nunca ninguém viu, né? Nunca ninguém viu. A gente conhece milhares de nebulosas. A gente conhece centenas de protogaláxias. E ninguém nunca registrou uma única estrela nascendo. Porque não nasce. Gente. Olha. A resposta é essa, é porque não nasce. Maravilha. João, muito obrigado. Foi sensacional, né? Olha, assista o próximo, gente. O João vai falar sobre a idade do universo. Vamos discutir aqui. A idade da Terra. Da Terra. Falamos que tem relação aqui com a idade do universo, do jeito que vocês viram aqui. Gente, fé e ciência. A Bíblia deixa muito claro. Salmos 33:6, ele soprou o universo pelo sopro de sua boca. Deus disse, haja universo. E o universo se formou. Pronto, estruturado. Salmos 33:9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Então parece que a Bíblia, de novo, tem nas evidências científicas mais e mais razão. A gente está atolado, abarrotado, afogado de evidências de que o relato da criação, descrito em Gênesis, nos Salmos, em toda a palavra de Deus, parece que está sendo corroborado pelos dados, né, gente? Olha, boa fé e boa ciência sempre andam e continuarão andando juntas. Ô, professor. Sim. Eu queria deixar uma dica aqui, pessoal. Provavelmente, vocês escutam muito a gente ser chamado de pseudocientista. Sim. Né? E adoram os divulgadores científicos que nos chamam assim. Mas eu queria deixar uma dica aqui, pessoal. Vão lá no Ciência Todo Dia, que eu acho que é o maior canal de divulgação de ciência, e procurem um vídeo chamado Galáxias que Não Deveriam Existir. E aí vocês veem o vídeo, e no meio do vídeo vocês vão ver o galego que apresenta lá, dizer o seguinte, que os astrônomos, já havia previsões de astrônomos de galáxias nascendo prontas e massivas. Ou seja, o nosso modelo. Exatamente. A gente só não pode dizer que foi criado. Nascendo prontas e massivas, estruturadas. Já pensasse dentro do modelo de Big Bang. Eu acho que de novo, a ciência se reconvertendo à palavra de Deus. A gente percebe isso na genômica, na química, na biologia, na bioquímica. Cada vez mais, né, aquele relato bom, aquela boa e velha história está sendo confirmada, não é, João? João, olha, é um imenso privilégio ter você aqui. Eu que agradeço. Pessoal, super legal, né? Esse novo formato do Fé e Ciência, podcast. A gente está aqui se divertindo. Trouxe aqui, o pastor Arival veio com a camisa do Palmeiras, no Arival Cast, veio com a macaquinha querida, mais amada do Brasil. Né? O químico, tudo é química e a química é tudo. O que da química? O Fomos Planejados, que a Ezion está vendendo agora, né? Em parceria com a Coval Press. Leão da tribo de Judá, a ovelha, né, que se entregou no matadouro por nós, a química aqui, né, vários. A gente está colocando aqui, melhorando o nosso cenário e melhorando também a nossa discussão, o nosso bate-papo, para que a gente apresente
o que nós sabemos ser realmente a verdade dos fatos para você, aqui no Fé e Ciência. Então assista todos os Fé e Ciência. O João tem também uma palestra sobre a fé dos ateus. Vamos gravar mais um agora, né, João, sobre a Idade da Terra. Não perca nenhum dos programas, divulgue o Fé e Ciência, curta lá nossa página, né, o canal do YouTube, da IPP-TV. Esteja sempre com a gente. E até o próximo Fé e Ciência. Até lá!